Muito boa tarde, senhoras e senhores, presentes neste plenário 13 de maio. Muito boa tarde, senhoras e senhores, telespectadores da TV Assembleia e ouvintes da Rádio FM Assembleia. Para a abertura da sessão solene, em comemoração dos 70 anos do Dia da Vitória, anunciamos o excelentíssimo senhor deputado Davi Duran. Tarde, meu boa tarde a todos, está sem? Não? Aqui? Aqui está. Meu boa tarde a todos, prazer muito grande estar aqui e invocando a proteção do Deus Todo-Poderoso, eu declaro aberta a presente solenidade em comemoração aos 70 anos do Dia da Vitória, em atendimento ao requerimento de nossa autoria, deferido pela presidência desta Casa Legislativa. A presidência convida para compor a mesa, e isso com muita satisfação, as seguintes personalidades. Quero chamar para ocupar aqui a mesa o excelentíssimo senhor general da divisão Marco Antônio Freire Gomes, comandante-geral da 10ª Região Militar. Também convidamos para compor aqui a mesa o nosso amigo vereador Gelson Ferraz, representando a Câmara Municipal do município de Fortaleza. Também convidamos o senhor capitão de mar e guerra, Marcelo Campbell, de Mauá, comandante da Capitania dos Portos do Ceará. E convidamos também o senhor coronel aviador Francisco Cláudio Gomes Sampaio, comandante da Base Aérea de Fortaleza. Convidamos também ainda o nosso querido amigo, deputado Manuel Duca, segundo secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Chamamos também ainda o senhor coronel Francisco de Assis Souza, presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira Regional, Fortaleza, Ceará. E para concluir, também chamamos, para também estar conosco aqui na mesa, o senhor Juarez Araújo Lima, presidente da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, Seção Ceará. Teremos agora, senhoras e senhores, a entrada do pavilhão nacional, conduzido pelo porta-bandeira da 10ª Região Militar.
com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, ouviremos o hino nacional brasileiro, que será executado pela Banda de Música da 10ª Região Militar, regência do Tenente Miranda Neto. Senhoras e senhores, em 1º de setembro de 1939, teve início a Segunda Guerra Mundial, um conflito militar global que durou até 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo. O Brasil inicialmente manteve-se neutro. Em 1942, o governo brasileiro permitiu aos norte-americanos que instalassem bases militares de apoio às suas forças na ilha de Fernando de Noronha e na costa nordestina. A partir daquele ano, 42,
começou uma série de torpedeamentos de navios mercantes brasileiros por submarinos ítalo-alemães na costa litorânea brasileira, a fim de impedir que suprimentos aliados chegassem ao Reino Unido. Esses torpedeamentos afundaram 36 navios, causando 1.691 náufragos e 1.074 mortos. Essas mortes e a opinião pública foram determinantes para a assinatura da declaração do estado de guerra contra a Alemanha nazista e a Itália fascista no dia 31 de agosto de 1942, através do decreto número 10.358. A ideia de ser criada uma força militar para participar do conflito surgiu em fevereiro de 1943, no encontro dos presidentes dos Estados Unidos e Brasil, Franklin Roosevelt e Getúlio Vargas, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Em 9 de agosto de 1943, foi criada a Força Expedicionária Brasileira, FEB, por proposta do general Eurico Dutra, ministro da Guerra. A FEB foi a força militar brasileira de 25.334 homens, comandada pelo general Mascarenhas de Moraes, que participou ao lado dos aliados na campanha da Itália, constituindo-se de uma divisão de infantaria. Em 30 de junho de 1944, seguiu o primeiro escalão, comandado pelo general Zenóbio da Costa, desembarcando em Nápoles. Em setembro, seguiram os segundo e terceiro escalões. Até fevereiro de 1945, mais 2 escalões chegaram à Itália, juntamente com 400 homens da Força Aérea Brasileira, comandados pelo major aviador Nero Moura. O batismo de fogo da FEB foi em meados de setembro de 1944, na Batalha de Massa Rossa, ao norte da cidade de Lucca. Dentre as principais vitórias da FEB, destacaram-se as batalhas de Massa Rossa, Camaiore, Monte Castelo, Castel Nuovo, Montesi, Collecchio e Fornovo di Taro. A FEB permaneceu em combate 239 dias e teve 454 mortos nos campos de batalha, cerca de 2.000 feridos e 35 apreendidos. A Força Aérea foi responsável pela destruição de 85% dos depósitos de munição, 36% dos depósitos de combustível e 15% das viaturas inimigas, e perdeu 5 pilotos em combate. A Marinha de Guerra realizou o transporte marítimo das tropas brasileiras para o Teatro de Operações do Mediterrâneo, com a respectiva segurança, e também proveu a segurança da costa brasileira. Em 2 de maio de 1945, as tropas nazistas renderam-se no Teatro da Itália, e em 8 de maio de 45, a Alemanha assinou a rendição total. Os integrantes da FEB são carinhosamente chamados de pracinhas e adotaram o lema "A cobra está fumando". Voltaram ao Brasil coberto de glórias e com vários atos de heroísmo. E em reconhecimento a tão importante data, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, atendendo ao requerimento do deputado Davi Duran, deferiu a realização desta sessão solene. E para dizer do seu significado, com a palavra, o deputado Davi Duran. Convido o nobre deputado Duquinha para assumir aqui a presidência, enquanto a gente faz uso da palavra.
Com a palavra, o autor do requerimento. Muito bem. Mais uma vez eu quero registrar aqui aqueles que compõem a mesa e cumprimentar a cada um e dizer da fundamental importância dos senhores estarem aqui nesta solenidade. O excelentíssimo senhor general de divisão Marco Antônio Freire, o nosso companheiro amigo vereador Gelson Ferraz, que representa aí a Câmara Municipal de Fortaleza. Cumprimentar também o capitão de mar e guerra Marcelo e também o senhor coronel aviador Francisco Cláudio, excelentíssimo senhor deputado, que agora preside a sessão do Quinha, nosso companheiro aqui na casa, que também é um batalhador, que também tem honrado esta causa, que tem lutado pelos companheiros aqui presentes. Também o senhor coronel Francisco de Assis e o senhor Juarez Araújo Lima. Bem, meus amigos, eu estou no meu primeiro mandato e esta é a minha primeira sessão solene na função de deputado estadual. Para mim, esse momento é muito especial e muito prazeroso. Prazer muito grande estar subindo aqui esta tribuna e subo aqui juntamente com todos vocês para comemorar os 70 anos do dia da vitória dos aliados contra o exército nazista. Quero me reportar ao dia 8 de maio de 1945, pois neste dia a Alemanha confirmava sua rendição incondicional à União Soviética, aos Estados Unidos e à Inglaterra, marcando o fim oficial da Segunda Guerra em território europeu, o que também fizeram os japoneses no mês de setembro. Segundo notícias vindas de Moscou, numa dramática cerimônia sobre as ruínas de Berlim, controlada pelos russos, os chefes militares assinaram no fim da noite a ata de rendição da Alemanha. Naquelas horas, a euforia, os soldados brasileiros que já haviam voltado da guerra, recebendo homenagens de populares, alguns expedicionários feridos na Europa, acompanharam pela rádio, no Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro, as notícias de rendição total dos alemães. De acordo com a reportagem do jornal, os soldados do HCF faziam coro com o rádio e cantavam God bless America, ou seja, Deus abençoe a América. A alegria dos cariocas também acabou em carnaval, em meio ao desfile das escolas de samba pelas ruas do centro da cidade. Manifestantes carregavam cartazes com slogans reivindicando democracia no país, enquanto outros traziam repúdio ao nazifascismo e ao integralismo. Acompanhadas por bandas de músicas, as escolas de samba desfilaram pela Avenida Rio Branco, passando pelo Largo Carioca e pela Cinelândia, chegando até a Lapa. Mas, meus amigos, é sempre oportuno que se valorize a paz duramente conquistada, e com olhos do coração olhemos para enxergar o que foi vivenciado naqueles intermináveis 6 anos de batalha.
É sempre tempo de agradecer ao Deus vivo, a força que deu aos exércitos aliados para combaterem e vencerem o nazifascismo, uma doutrina que rejeitou a convivência com os povos. Precisamos reconhecer e cuidar para que não voltemos a sacrificar milhões de seres humanos, o que aconteceu no passado. Precisamos ouvir e também refletir o grito de vitória que foi pronunciado naquele dia, que traduz o fim de um prolongado sofrimento, graças à ação corajosa destes heróicos combatentes, dentre estes, orgulhosamente, os identificamos e exaltamos os integrantes da Força Expedicionária Brasileira. Naquela época de insegurança, o temor e o desrespeito à liberdade das nações, atravessaram o Atlântico e vieram nos agredir. Em nossa costa marítima, navios brasileiros foram atingidos e afundaram, causando a morte de seus ocupantes, em um total desrespeito à integridade física e moral de um país independente e livre. Mas nós, o povo brasileiro, conseguimos reagir, pois homens e mulheres atenderam à convocação daquela Força Expedicionária Brasileira. Desembarcamos na Itália, país irmãos. Éramos pracinhas do Exército de Caxias, quando ao lado de marinheiros, aviadores e dos países aliados lutariam contra o inimigo comum. Fica registrado na história a bravura do nosso povo, o povo brasileiro, e das nossas forças armadas, a qual eu convoco a todos agora para dar uma forte salva de palmas à nossa Força Expedicionária Brasileira. Pois, meus amigos, a Força Militar Brasileira, com 25.334 homens, foi a responsável pela participação brasileira ao lado dos aliados na Companhia da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, foram estes que adotaram o lema "A cobra está fumando", em alusão ao que dizia, ou ao que se dizia naquela época, que seria mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil participar de uma guerra na Europa. Mas nós fomos para a guerra. Mas, meus amigos, para concluir, quero conclamar aqui a juventude brasileira, em especial do nosso estado do Ceará, para que cumpra com seu dever e aliste-se em uma de nossas forças armadas, pois conheço os anseios de nossos jovens, pois ao longo de um bom tempo dediquei boa parte de minha vida e ainda dedico a um trabalho com os jovens que anseiam por um país melhor. E eu sei muito bem que somente através da hierarquia e da disciplina é que teremos uma juventude ordeira e comprometida com o nosso país, o Brasil. Quero aqui agradecer a todos que participam desta solenidade, em nome do general de divisão Marco Antônio Freire Gomes, comandante da 10ª Região Militar. Saúdo a todos que nos honram com as vossas presenças. Que o amor febril pelo Brasil,
continue a motivar o povo brasileiro. Pois, meus amigos, com Deus somos soma e parcela, vontade que luta e zela pela ordem, pela segurança e também pela paz. Que o grito de vitória do dia 8 de maio continue a ecoar e a empolgar a alma brasileira, o coração verde oliva. Viva o dia da vitória, viva o povo brasileiro. Meu muito obrigado a todos. Deputado Davi Duran vem continuar o comando aqui dos trabalhos. A seguir, o senhor deputado Davi Duran conduzirá a entrega das placas comemorativas dos 70 anos do Dia da Vitória. Eu gostaria apenas de quebrar aqui um pouquinho o protocolo, mas dar uma participação especial para o nosso companheiro, amigo aqui da casa, deputado Duquinha, que também não pode deixar de trazer uma palavra a todos os companheiros, a todos os presentes aqui. Com a palavra, nosso deputado Duquinha. Boa tarde a todos. Senhor presidente, deputado Davi Duran, seu primeiro mandato, mas já marcou fortemente com essa solenidade em homenagem aos nossos pracinhas. Meu caro general de divisão, Marco Antônio Freire Gomes, nosso comandante da 10ª Região Militar, região Martins Soares Moreno, senhor vereador Gelson Ferraz, representando a Câmara Municipal de Fortaleza, nosso capitão de mar e guerra, Marcelo Campbell, comandante da nossa Capitania dos Portos do Ceará, coronel aviador Francisco Cláudio Gomes Sampaio, comandante da nossa base aérea de Fortaleza, excelentíssimo senhor próprio, estou lendo aqui o senhor coronel Francisco de Assis Souza, presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, Regional Fortaleza, Ceará. E o senhor Juarez Araújo Lima, presidente da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, Seção do Ceará. Minhas senhoras, meus senhores, oficiais, praças, senhores presentes, militares aqui presentes, é de extrema importância lembrarmos e ressaltarmos os efeitos heróicos dos nossos bravos soldados que combateram na Segunda Guerra Mundial. Vivemos um período de paz, mas não podemos deixar cair no esquecimento o enorme sacrifício de nossos homens para a liberdade mundial de forças repressoras. Assim, não podíamos deixar de prestigiar essa importante sessão solene requerida pelo nosso deputado Davi Duran. Pois bem, após o torpedeamento covarde de navios mercantes brasileiros por parte dos alemães, deixando mais de 780 mortos, um grande clamor popular se levantou no Brasil. Com isso, o presidente, na época Getúlio Vargas, se viu obrigado a abandonar a posição de neutralidade que o país vinha tomando e declarou guerra aos países do eixo Alemanha, Japão, do eixo da Itália. Iniciava-se assim, senhores, uma das épocas mais difíceis e heróicas para a nação brasileira, quando em julho de 1944, 25 mil valentes soldados brasileiros foram enviados para a Itália, formando a Força Expedicionária Brasileira, apelidada carinhosamente de Pracinhas, e mais cerca de 50 pilotos da nossa Força Aérea, Coronel Cláudio. Em um ato heróico e patriota,
se apresentaram voluntariamente para combater as forças desse eixo. Nossos pracinhas tinham pouca experiência em guerra, mas grande coragem e garra, além dos alemães enfrentarem inimigos naturais, dos quais não estavam habituados a chegar à Itália no inverno forte, enfrentando um frio castigante, em meio à neve e tempestades, e um relevo montanhoso que dificultava a locomoção e facilitava a visão dos alemães que ocupavam os cumes das elevações. Nossos pracinhas participaram efetivamente e com grande empenho da tomada de cidades como Turim, Montese, Castelnuovo, Zoca, Monalto e Braga. Mas 2 episódios ficaram famosos: a tomada de Monte Castelo e a rendição de uma divisão inteira do exército alemão. Nossa maior vitória ocorreu em Monte Castelo, defendida com unhas e dentes pelos alemães por sua importância geográfica. Foi uma campanha desgastante e sangrenta que durou 3 meses. Nossos soldados tiveram de percorrer uma rota exposta ao fogo inimigo, em seguida as tentativas que nos resultaram em um grande número de baixas, até a grande vitória em fevereiro de 1945. Senhores militares, amigos, outros pontos altos da participação brasileira no conflito foi a tomada da cidade de Montese, após uma batalha extenuante de 4 dias e a rendição da 148ª Divisão Alemã ao general Mascarenhas de Moraes. Graças a uma armadilha bem-sucedida que resultou na captura de 2 generais, 800 oficiais e 14.700 praças alemães. Fato esse que ajudou a acelerar o fim dos conflitos na Itália, que se deu dias depois. Com todas as dificuldades e pouco treinamento, nossos heróis combatentes alcançaram grandes vitórias durante a investida em território italiano, alcançando grande reconhecimento por oficiais americanos e alemães. O coronel alemão Rudolf Brommer, veterano de várias batalhas e sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, publicou, após o fim do conflito, o livro Monte Cassino, onde ressaltou a bravura e empenho dos soldados brasileiros. Sabe-se que não é fácil para uma tropa não acostumada ao combate ter de lutar contra veteranos experientes, como os das divisões e regimentos alemães na Itália. Na época, o nosso saudoso Marechal Castelo Branco, onde dá o nome ao nosso batalhão, aqui o 23BC, era major lá na frente de combate, era um dos estrategistas, elogiado pelos superiores pela sua capacidade intelectual e coragem. Repetindo, nosso Marechal Castelo Branco é tão major naquela época. No entanto, senhores, mostrou extrema boa vontade e satisfação, demonstrando juntamente com seus oficiais um grande desejo de lutar. O general americano McClellan ponderou, entre aspas, durante o inverno rigoroso dos Apeninos etruscos, os soldados brasileiros, oriundos de um clima tropical, não tiveram condições fáceis a enfrentar neve e gelo, chuvas e tempestades. Reforçavam-nos as duras missões, mesmo assim resistiram. Franklin McNair, do Departamento de História da Universidade de Neuspires, e autor do talvez mais completo trabalho sobre a febre escrito no exterior, escreveu:
a FEB completou as missões que lhe foram confiadas e pode ser comparada favoravelmente com as divisões americanas. O sucesso da FEB foi de tal ordem que os líderes americanos pretenderam que ela permanecesse na Europa como parte das forças de ocupação, papel que os militares brasileiros e seus líderes civis rejeitaram. Pois bem, senhores, a nossa Marinha de Guerra, que promoveu toda a segurança da nossa costa, também transportando víveres para o nosso fronte. Senhores, dessa forma fica o nosso grande reconhecimento e agradecimento ao ato heróico realizado por nossos soldados e que a história seja cada vez mais e mais relembrada e nossos guerreiros homenageados na forma que merecem. Viva a Força Expedicionária Brasileira, viva nossos pracinhas, viva o nosso Brasil. Tenho dito. Agora sim, nós convidamos ao centro do plenário para receber a placa da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, Seção Ceará, o presidente Juarez Araújo Lima, e para entregar, convido aqui o deputado Duquinha, que agora há pouco fez o seu pronunciamento, juntamente com o capitão de mar e guerra, Marcelo Campbell. Na placa está gravada a seguinte mensagem: FEB, 70 anos em defesa dos ideais de liberdade e democracia. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará homenageia a Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, Seção Ceará, pela passagem dos 70 anos do Dia da Vitória. Fortaleza, 12 de maio de 2015, deputado José Albuquerque, presidente. Eu gostaria de aproveitar também aqui a oportunidade para dizer para todos que o nosso companheiro e amigo, deputado Ronaldo Martins, que por muito tempo esteve nesta casa, agora está como deputado federal, ele também manda aí o seu abraço carinhoso, os cumprimentos a todos os nobres companheiros que estão na mesa, os que estão aqui presentes, a família também presente. Ele que também abraçou essa causa durante todo, praticamente, o seu mandato aqui nesta Casa Legislativa. Quero também convidar agora ao centro do plenário para receber a placa da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, Regional Fortaleza, Ceará, o coronel Francisco de Assis Souza, presidente da associação. E para entregar, eu quero convidar aqui o coronel aviador Francisco Cláudio Sampaio e o excelentíssimo general de divisão Marco Antônio Freire. Na placa está gravada a seguinte mensagem: FEB, 70 anos em defesa dos ideais de liberdade e democracia. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará homenageia a Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, Regional Fortaleza, Ceará, pela passagem dos 70 anos do Dia da Vitória. Fortaleza, 12 de maio de 2015, deputado José Albuquerque,
Presidente. Muito bem, nós também queremos convidar o centro do plenário para receber a placa do comando da 10ª Região Militar, o excelentíssimo senhor general de divisão Marco Antônio Freire Gomes. E eu gostaria de convidar também o nosso querido amigo, companheiro, deputado Manuel Duca. Estarei no centro do plenário também juntamente com ele. E convido também todos os pracinhas, né? O senhor Evaristo, o Raimundo Chimendes,